A Yara Diniz, ela é de São Paulo, assiste o programa agora, ela enviou uma pergunta assim: por que no tempo em que estamos, as meninas parecem se desenvolver mais rápido do que antigamente, doutora Sandra? Elas criam o corpo mais rápido, despertando mais os olhares dos homens, ainda com mais idade, também dos meninos da mesma idade delas. Isso também pode ser causa de uma sexualidade precoce? Olha, é muito interessante. Esse final de semana eu estava com a minha irmã e ela falou assim para mim, ela tem já neto, né, e tem uma netinha de 5 anos, e os pais se ausentaram para viajar, e ela falou que foi brincar de boneca com essa neta, né? E ela falou assim que parou e pensou que nós brincamos de boneca até 13 anos, né? Faz tempo isso, né? E que agradeceu a Deus por ter tido o privilégio de estar brincando de boneca até os 13 anos. Porque hoje, as meninas com 5 anos praticamente não brincam mais de boneca, porque o mundo mudou, né? Hoje as crianças não soltam mais pipa, não brincam mais de bolinha de gude, vão para o colégio com 6 meses, né? Para a escolinha, porque as mães têm que trabalhar, o mundo mudou, essa coisa toda. A gente até fica preocupada, eu sempre oriento as mães, para não dar muita coisa para uma criança, né? Vai para o futebol, vai para a academia, vai para o balé, vai para lá, vai para cá, esquece, porque eu digo assim, a escola tem que ir hoje, né? Houve uma mudança com 5 anos, porque o primeiro ano agora é com 6 anos já, né? Então, o que acontece? São tantas as coisas que não tem mais a fase de brincar. Tanto que a Sociedade Brasileira de Pediatria está investindo na brinquedoteca. Nós estamos ensinando os pais a brincar com as crianças. Quem é de vocês que senta e monta quebra-cabeça? No meu consultório, eu coloquei quebra-cabeça de novo, e cadeiras para as crianças sentarem. As crianças não sentam, né? As crianças teclam. As crianças... até está tendo um problema, agora a gente recebeu um comunicado sobre esses videogames, né, de muitas lutas, né? Então, os pais, os adolescentes tardios de 24 anos, brincam com as crianças nos videogames, né? Então, a gente está... o que está acontecendo? Eu fui numa festa de criança, o DJ tocou essas músicas aí, agora umas músicas novas, não sei, todas dançam as músicas que são mais sexuais, então isso aflora a sexualidade muito cedo, e as crianças usam maquiagem, usam batom. Então, tudo isso, né, esse mundo todo que se investe, a escola, a precocidade, isso tudo, a mídia, né? Porque a gente sabe que a educação sexual não se faz só pelos pais. Os pais são os mais importantes e são os que serão cobrados futuramente. Mas a escola, a mídia, a internet, antigamente era só os pais e a escola, os amigos. Então, mas os pais têm que estar focados, os pais têm que ver o que se faz na internet. Isso tudo faz com que a criança desenvolva muito mais cedo tudo isso. Hoje, a gente considera praticamente normal a menstruação, a puberdade iniciar com 8, 9 anos. A gente tem menina menstruando com 9. Então, é uma das causas, é todo esse mundo. Então, eu digo para os avós, como essa minha irmã, que é muito feliz, que ensina a brincar de boneca. A gente tem que ensinar a brincar. A gente tem que reaprender. Ótimo. A senhora acabou respondendo também a pergunta da Marilena, que é de Santa Catarina, que ela perguntou por que os jovens estão se despertando cada vez mais cedo para a vida sexual. A resposta já está envolvida aí nessa... Volta para os modelos. Não é? Volta para os modelos. Como você sempre falou, né? Essa coisa de prestar atenção no que os pais fazem. A menina, de alguma forma, ela copia a mãe. Ela precisa copiar a mãe, ela precisa ver o que a mãe está fazendo. É uma espécie assim, vamos pensar um pouco freudianamente, depois a gente passa. Né? É uma espécie assim, eu vou copiar a minha mãe para conquistar meu pai. E o menino, né? Eu vou copiar meu pai para conquistar minha mãe. Assim, essa conquista de amor, não tem nada de sexualidade nisso. Tem uma vontade de ser amado e amar. Ora, mas são os primórdios de um entendimento, de desenvolvimento
que virá a representar lá na frente o modelo sexual, o modelo de amor, um modelo melhor, né? Daqui a pouco a gente volta para esse assunto de sexualidade precoce, mas sua pergunta já chega também pela internet, pelo e-mail trocandoideias@cançãonova.com. A Leila te recebe e já selecionou algumas perguntas, né, Leila? Já. Só voltando um pouquinho na puberdade precoce, doutora Sandra, a pessoa não quer se identificar, a pergunta chegou pelo Twitter, e ela pergunta o seguinte: como fazer com a puberdade precoce? Usar hormônio? É usado? Procurar um psicólogo para ajudar essa criança? Como fazer? Bom, em termos de puberdade precoce, na verdade, né, uma menina que chegou ao consultório com 6 anos, com seio e pelo, né? Vamos dizer, já com a formação. Isso é puberdade precoce. Primeira coisa, né, a gente tem que fazer uma série de exames, tá? Existem vários quadros, várias doenças, hormônios. A puberdade precoce mesmo pode estar relacionado com uma série de alterações de outras doenças. Então, essa mãe tem que procurar o pediatra. Se uma menina de 6 anos já está apresentando glândula mamária, pelo pubiano, ele vai fazer alguns exames e, depois, se esses exames derem alterados, vai encaminhar para um endocrinologista infantil. Esse endocrinologista vai ver se há necessidade, se esses exames estiverem alterados, vai fazer outros exames e se vai haver necessidade ou não de parar essa puberdade. Isso está relacionado a fatores hormonais, a outras causas, tá, que a criança pode desenvolver. Isso é sério e tem que ser realmente visto e trabalhado e tratado. Ok. Ok, obrigado, Leila. Você pode aproveitar e fazer a sua pergunta também por telefone ou pela internet, porque no final do programa tem sorteio de livros aqui da Canção Nova para as pessoas que perguntarem, tá bom? Então não perca tempo. Professor, professor não. Um abraço, professor Felipe Aquino, né? Não tem como não lembrar dele no Trocando Ideias. Sempre eu olho para cá, mas hoje está conosco o Dr. Thales Pereira, ele que é psiquiatra. Ele representa a associação, é membro da Associação Brasileira de Psiquiatria e também logoterapeuta pela Sociedade Brasileira de Logoterapia. E para ele que eu faço a pergunta agora, que vem da cidade de Santos, a pessoa prefere não ser identificada, e ela coloca assim: socorro. Meu neto tem apenas 7 anos e esses dias comecei a pegar ele esfregando o controle remoto da TV no pênis e acaba ficando com o pênis ereto. Não sei como falar com ele sobre esse assunto, não sei se isso é normal. Nunca vi isso na minha vida. Isso tem a ver com sexualidade precoce? Se tiver, como devo agir? Então, é natural que, se nós pensarmos numa criança há 1000 anos, ou daqui 1000 anos, ela vai ter o seu instinto, a sua sexualidade, os seus prazeres. O que a criança fez ali é de uma criança, não tem que se assustar com isso. Não precisa incentivar, não precisa achar engraçadinho. Eu me lembro de uma situação, por exemplo, em que eu vi isso, uma criancinha fazendo xixi, e a mãe em pé, assim, com roupinha, e a mãe rindo e chamando outras pessoas para verem. Ora, isso incentiva a criança a dizer, isso é legal. Ora, se esta mãe se assusta com essa criança, essa senhora que fez essa pergunta, se assusta com a criança percebe que tem algo estranho. E se acha engraçadinho, também percebe. Eu acho que temos que tratar com mais naturalidade, chamar essa criança para fazer outras coisas, ver um outro programa, fazer um brinquedo, um quebra-cabeça, conversar um outro assunto. Enfim, levar a criança para um outro contexto, né? Eu tenho essa impressão, porque uma criança tão pequena não tem que ser incentivada, ela não está perguntando nada, ela está apenas expressando os seus instintos, que são naturais. Olhar com naturalidade para isso. Eu digo sempre, isso acontece muito no consultório, né? Então, eu digo assim, que quando a criança está usando a mão para outras atividades e outras coisas diferentes, fora do uso comum, é porque ela está tendo muito tempo sem pai e sem mãe, e assistindo muito coisas que estão estimulando para aquele aspecto. Então, o bebê chupa o dedo o dia todo, está empurrando o dentinho para frente, né? Ou então, os tiques, né, que é muito comum nessa fase de 6, 7 anos, ela está pedindo socorro, me ajuda para fazer outra coisa. Então, a gente tem que fazer outros estímulos, né? Então, existem manobras para evitar esses vícios?
a qual os adolescentes tendem a viciar, como pornografia e masturbação? Então, a pergunta é se existe manobra. Ora, quando a gente pensa em manobrar alguma coisa, a gente já está pensando em manipular. Meu Deus, é o exemplo que foi dito aqui o tempo todo. Se o pai e a mãe, se puder realmente ser exemplo, puder mostrar através das suas atitudes, o jovem ele entende isso perfeitamente. E isso me leva a pensar o seguinte: o que é que os pais estão buscando tanto? Se a gente for pensar em 3 degraus, o degrau do prazer é o degrau mais buscado. Repara para você ver, é o que a humanidade mais busca e desesperadamente. Parece que as pessoas estão numa ânsia de ter que ter prazer. O segundo degrau é o degrau do poder, como se fosse uma pirâmide. É o degrau do poder. As pessoas querem ter poder. Veja quantos poderosos, corruptos até, buscam isso para poder até ter prazer. Mas as pessoas deixam muito o sentido da vida. E o sentido maior está no amor, está nas relações, está no diálogo explícito, aberto. Isto não é uma manobra. Isto é um jeito de ser que ajuda o jovem a poder se expressar e a entender a sua expressão de vida. Eu penso que não é manobra, mas é bom. Eu vou chegar no mesmo que eu já disse, né? O adolescente, o adulto, o jovem até, hoje em dia, com todo esse mundo globalizado, eles veem tudo, eles sabem tudo. Então, a gente faz a colocação. Na minha casa se assiste esse tipo de filme, ou se faz isso. Eles podem até entrar naquilo e não vão continuar. Então, isso é uma característica realmente de educação familiar, né? Então, todo adolescente, eles têm assim uma sede de buscar outras coisas. Mas, se for feita uma conduta adequada, eticamente, moralmente, se for tido um acompanhamento, porque a gente diz o seguinte: a sexualidade começa na barriga da mãe e termina quando a gente morre. Então, a gente vive aprendendo. Então, se o teu filho chega, vamos dizer, hoje muito comum, com uma revista, né? Uma revista tipo Playboy, vamos dizer, em casa, e você já pega, já bate com a revista na cabeça dele, já fala que aquilo está... Não, você senta com ele e fala, vamos dizer, o que isso vai te ajudar? Conversa com ele, entendeu? Vai fazendo, você não tem aquele costume. Então, isso tudo é um aprendizado. Você tem que primeiro ouvir, para depois você dizer o que é, o que deixa de ser. Então, eu também acho que o Thales foi... A gente não pode dizer não antes de ouvir o que realmente está acontecendo. Então, aí vai um princípio básico, até mesmo do relacionamento familiar, o diálogo. Sim, grande valor, né? É o mais importante. É um grande valor que até mesmo a igreja nos orienta a viver. Viva o diálogo. O amor, ele se dá quando nós dialogamos. É um bom começo. E eu estava dizendo naquela hora o seguinte, né, que a gente fala assim, não é o tempo que a mãe trabalha fora, mas se tiver um tempo bom com o filho. Mas, às vezes, a mãe chega em casa, né, e vai fazer comida, e o filho está conversando, ela fala, ela responde assim, entendeu? Então, o filho tem certeza que ela não está ouvindo. Então, esse filho vai, sim, fazer outras coisas que a mãe nem vai saber. Então, a gente tem que, para realmente estar com o filho, a gente está sentado e olhando para ele. O princípio básico, olho no olho. E há muito tempo eu li um livro, Socorro, tem um filho adolescente, Joyce Vedral, um livro antigo. E ela dizia assim, se você não diz nada para o seu filho, se você não fala nada, quando ele precisar te escutar, ele não vai ter o que escutar. Então, por quê? As mães falam assim muitas vezes, eu falo com meu filho, parece que eu estou falando com uma parede. Ora, continue falando. Às vezes falar demais faz com que a pessoa feche os ouvidos, mas continue falando com sensatez, continue falando, porque quando ele estiver sozinho, no meio da bagunça, no meio perdido, ele vai parar para ouvir e vai ouvir a voz interior, a voz da mãe, a voz do pai, a voz do bom costume. Que bom, nós estamos hoje no Trocando Ideias tratando o tema sexualidade na adolescência. Para isso, nós trouxemos aqui, para estar à sua disposição, o Dr. Thales Pereira, ele que é psiquiatra pela Associação Brasileira de Psiquiatria há 30 anos, também logoterapeuta pela Sociedade Brasileira de Logoterapia, e também a doutora Sandra Romanelli, ela que é
pediatra há 26 anos, atua aqui em Cachoeira Paulista, onde também é a sede da Canção Nova, onde nós realizamos eventos, onde você vem para conhecer e participar da nossa programação semanal, todos os dias, em especial nos finais de semana.